Questão que diz assim: pressionando Ctrl Shift F, o que ocorre no Microsoft Word 2010? Letra A, abre a janela de formatação pincel de formatação. Letra B, seleciona o menu referências da barra de menus. Letra C, abre a janela de formatação fonte. Letra D, ativa a hifenização. Bem, pessoal, qual dessas alternativas é a correta para a tecla de atalho Ctrl Shift F? Para responder isso, nós precisamos olhar na prática. Acompanha comigo. Eu tenho aqui, digitado um texto aqui no Word, V1 Cursos, Concursos, e eu vou observar com vocês que quando a gente clica aqui na guia Página Inicial do Word, nós temos um grupo chamado Fonte, com vários e vários comandos para se acessar fonte, para se acessar a formatação de fonte, certo? No entanto, se vocês observarem aqui no canto inferior à direita do grupo fonte, nós temos esse ícone que permite abrir a caixa de diálogo fonte. E ali ele indica que a tecla de atalho para acessar essa caixa de diálogo é Ctrl D. Quer ver? Eu vou pressionar agora Ctrl D. Abriu a caixa de diálogo de formatação de fonte, onde eu mudo o nome da fonte, tamanho da fonte, negrito, itálico, sublinhado e tantos outros. Mas tem uma outra forma de acessar essa mesma caixa de diálogo fonte, que não é o Ctrl D. Nós podemos fazer com o Ctrl D, que eu acabei de mostrar, mas eu posso fazer também com Ctrl Shift F. Acompanha. Ctrl Shift F abriu a mesma caixa de diálogo de formatação de fonte, que me permite, como eu disse, mudar negrito, itálico, sublinhado, tamanho da fonte, o nome da fonte. Então, na verdade aqui, existem duas teclas de atalho que permitem fazer a mesma operação, que é o Ctrl mais D, de Dinamarca, e o Ctrl Shift F. Esses dois vão permitir sim abrir a janela de formatação de fonte, como descreve ali a letra C de Canadá, que então é o gabarito e a resposta dessa questão. No entanto, pessoal, pelo menos vamos descobrir aqui, aproveitar um pouquinho melhor essa questão, para perguntar se existe teclas de atalho para as outras opções que aqui estão descritas. Por exemplo, aqui na letra A ele disse, abre a janela de formatação, pincel de formatação. Na verdade, existe tecla de atalho para o pincel de formatação, que é um recurso que copia a formatação. E essa tecla de atalho é Ctrl Shift C para copiar a formatação e Ctrl Shift V para copiar a formatação. Até vou mostrar para vocês aí o pincel, que na verdade não abre uma janela e sim permite aplicar cópia de formatação de fonte e colar formatação de fonte. Vamos ver na prática? Vem comigo aqui, eu vou escolher a palavra V1 e vou aplicar negrito, itálico e sublinhado. Observa que aqui na guia página inicial, no grupo área de transferência, nós temos o botão pincel de formatação Ctrl Shift C. Aí eu clico nele e aí eu posso clicar agora na palavra concurso ou pressionar Ctrl Shift V, que ele cola aquela formatação. Então, para usar o pincel de formatação, que é capaz de copiar a formatação de um texto e aplicar em outro, a gente usa Ctrl Shift C para copiar a formatação e Ctrl Shift V para colar. Para selecionar o menu referências da barra de menus aqui no Word 2010, nós usamos Alt S. Observa comigo também na prática. Aqui nós temos esse menu que nós chamamos de guia referências, que se eu pressionar Alt S, ele acessa, percebe? Acabou de acessar a guia ou menu referências, que permite, entre outras coisas, inserir sumário, inserir notas de rodapé, inserir bibliografia e assim por diante. Então, Alt S é a tecla de atalho que me permite aí selecionar o menu referências da barra de menus. Abrir a janela de formatação de fonte, eu já descrevi aqui, até vou sair da tela para vocês enxergarem bem, que pode ser tanto o Ctrl D como também Ctrl Shift F, que era o gabarito e a resposta da questão. E finalmente, lá embaixo, como último item para ativar a hifenização, nós podemos usar Alt PHA. Em sequência, Alt PHA ativa a hifenização do texto. Vamos ver na prática aqui, ó. Vou selecionar esse texto e vou pressionar Alt PHA. E ele acabou de ativar a hifenização, ó. Ficou V1 Cursos Concursos. Perfeito, acabou então de ativar a hifenização do texto com essa sequência de teclas de atalho Alt PHA. Certo, pessoal? Mais uma questão resolvida com